de Cristo. Quando nós, especialmente, lemos os 4 evangelhos, nós vemos o que isso significa. O que é um homem viver em absoluta simplicidade de coração. Lembrando que a palavra simplicidade, na língua original, significa ter um só foco. Cristo. Mateus 6 usa essa palavra, simplicidade, aplotes, simples, aplos. E Mateus 6 usa a palavra assim: se os teus olhos forem bons. A palavra original é simples. Se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, ali no caso ele está contrastando olhos bons com olhos maus, certo? Mas se o termo original é simples, com a ideia de um só foco, então o texto seria melhor traduzido assim. Se os teus olhos forem simples, então todo o teu corpo será luminoso, você será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem divididos, não tiverem um só foco, então todo o teu corpo estará em trevas. E caso a luz que em ti há sejam trevas, por isso que o mundo está em trevas. Por isso, quando a gente vê um amado, uma amada em Cristo, a gente tem que fazer de tudo para arrancar aquela raiz daquela pessoa do mundo. Nem que for para perder o relacionamento com ela. Mas quem sabe, com a perda do relacionamento com ela, eu possa resgatá-la para a vida eterna. Deus não deu a vida dele por nós? Isso é amor. Deu a vida por nós. E eu não vou dar meu relacionamento com uma pessoa qualquer no afã de salvá-la para a vida eterna? Então eu não a amo. O amor ágape é infinitamente maior que o amor dos seres humanos. Mas tem pessoas que amam mais o cachorro do que um ser humano. Cuidam mais de um animal, um pet, do que um ser humano. Coisa muito grave, senhores. E esse egocentrismo e essa complexidade do mundo de amores leva a isso. A gente não ter uma vida espiritual. Porque o verdadeiro amor é o amor ágape, que é o amor de Deus, que é o amor de Cristo por nós. E o foco tem que ser Cristo. Aí depois a gente vai cuidar do pet, depois a gente vai cuidar do cônjuge, depois a gente vai cuidar dos filhos, porque nem podemos cuidar bem destes se nós não tivermos Cristo como nosso cabeça, o Espírito Santo como nosso guia. E o mundo nos pega aí com 1000 amores, com 1000 prioridades, mas não temos tempo de ter uma vida de oração, uma vida de relacionamento espiritual com o Espírito Santo, com Deus, e nos transformando todo dia à imagem e semelhança de Cristo. E isso que é o triste que eu me referia. que grandes trevas serão. Então, o que é um óleo simples? Em outras ocasiões, juntos, talvez você já tenha ouvido compartilhar sobre isso. Vou falar de novo rapidamente. Quando você olha uma ave, por exemplo, uma águia, consegue enxergar uma presa a 1000 metros de altura. Ela consegue localizar uma presa. No sentido, então, dessa acuidade, digamos assim, a visão dela é muito melhor que a nossa, certo? Mas o aparelho ocular de uma águia é infinitamente menos complexo do que o nosso, em diversos aspectos. Mas quero citar o aspecto principal. As aves têm 2 olhos laterais, então elas têm 2 campos visuais. Elas têm 2 focos de visão. Agora você compreende por que é difícil pegar um frango no quintal para você fazer uma galinhada. Né? Tá vendo que ele está dizendo que o animal tem 2 focos, tem uma visão panorâmica muito melhor que o homem, mas o homem foi feito para ter um foco, Jesus Cristo. Porque ele tem 2 campos visuais. Ele vê de cá e vê de cá. O inimigo de cá e o inimigo de cá. Né? Mas nós fomos criados com 2 olhos frontais. Mas não apenas isso.
Esses dois olhos frontais, eles convergem para um único foco. O que você acha disso? Será que isso fala algo para nós? Nós não fomos criados para viver com a visão das aves. Nós fomos criados para viver com a visão focada naquele que é o único foco para o qual nós fomos criados. Então, quando nós colocamos o dedo assim e olhamos para esse dedo e nosso foco está no dedo, aqui atrás é possível ver todos os irmãos, mas não é possível distinguir ninguém. Não é assim? Todos estão embaçados, porque o foco está aqui. Um só foco. Se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será luminoso. O Senhor está nos dando o segredo da visão espiritual. Está nos dando o segredo da revelação espiritual. Quando nós nos perdemos com muitos amores, muitas paixões, distrações de Cristo, e me permitam dizer, algumas delas, distrações dentro da própria Bíblia. Pensamentos especulativos, o que é aquilo, o que significa isso, e aquilo não é aquilo, e aquilo não é isso, especulações, elucubrações mentais, e perdemos de vista aquele que é o foco e tema das Escrituras. Aquele que, se não for visto, não for tocado em qualquer palavra, em qualquer comunhão de irmãos, em qualquer leitura bíblica, em qualquer leitura de um livro espiritual que possa ser de ajuda, se essa pessoa não for tocada, ainda que seja nas orlas das suas vestes, nada foi produzido, senão aumento de conhecimento. Olha, ele está dizendo o seguinte: não adianta a gente ser um religioso, falar de Cristo, falar toda a Bíblia, decore salteada, se não houver uma vida espiritual, um relacionamento. A própria Bíblia está dizendo isso. Não adianta falar Senhor, meu Senhor, se ele não conhece de se relacionar. Nós temos que tocar Cristo com o coração, numa vida espiritual verdadeira, onde cada um pode se verificar em transformação interna. O ser humano que nasceu de novo, ele se transforma, ele muda. Agora, quem não o vê na mudança é porque está cego para Cristo, porque não está vendo Cristo naquela pessoa. E ainda critica, porque a pessoa só vê o lado ruim daquele carnal, mas não está vendo Cristo naquele carnal. Presta atenção nisso, porque muita gente julga uma pessoa por ter feito mal, mas não está vendo que a pessoa se redimiu, que a pessoa vive em Cristo, que a pessoa está mudando, porque ela estuda a palavra, porque ela nasceu de novo, porque ela amadureceu espiritualmente, e a pessoa não admite isso. Por quê? Porque não tem um relacionamento com o Espírito Santo, porque não nasceu de novo, porque não escutou o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi e é derramado a qualquer um que procure Deus. Deus é a solução para tudo. Cristo é como nós devemos agir para tudo. Espírito Santo é aquele que nós deve conduzir para tudo. Vida espiritual, Academia Dynamis, praticamos a vida espiritual. 2 anos gravando as coisas e tendo uma vida espiritual desde os 19 anos de idade, no meu caso. Vem conosco, vem participar desse projeto que é pioneiro, é único e inusitado. E aí os cristãos vão se tornando como grandes cebolas. Uma cabeça enorme e uma raiz. Olha o cristão que conhece muito a Bíblia. Ó, grandes cebolas. Isso desse tamanho. Sem fundamento. Quando sopra o vento, a casa cai. Então, meus amados irmãos, Paulo compreendia essas coisas muito mais do que todos nós juntos. Então ele diz, concluindo o verso 11, o evangelho da glória do Deus bendito. Esse é o legado, Timóteo. Essa é a herança, Timóteo. Então, ele diz, do qual eu fui, olha essa palavra, encarregado.
porque ele é fiduciário, ele é administrador.